Fala galera, beleza? Professor Marcos com mais uma aula de biologia. Então, pessoal, a gente já viu muitos conteúdos e a partir de agora a escola vai começar a procurar meios de avaliar vocês referente a esses conteúdos. Vocês irão receber um cronogramazinho contendo quais os conteúdos que irão ser cobrados nessa primeira forma de avaliação. Essa primeira forma de avaliar vocês serão sucessão ecológica e biomas, os biomas brasileiros. Então, nesta aula de hoje, nós iremos fazer uma revisão sobre sucessão ecológica e os biomas brasileiros. Esta revisão, pessoal, é basicamente um espelho de como vocês encontrarão as questões nessa forma de avaliação. É por isso que eu vou fazer essa revisão direcionada, mostrando como as questões serão cobradas para vocês, beleza? A primeira questão é sobre sucessão ecológica. Já vamos lembrar aí da sucessão ecológica. Lembra que a sucessão ecológica é o surgimento de um ecossistema, né, de uma comunidade, onde vai tendo, geralmente, os indivíduos pioneiros iniciam essa sucessão no ambiente terrestre, né, e ela tem três fases. A primeira fasezinha é chamada de excese, as fases intermediárias de série e chegando ao clímax, que é a fase final. A sucessão ecológica pode ser primária ou secundária. Sobre a sucessão primária, assinale a alternativa correta. Então, pessoal, quando eu expliquei sucessão, eu mostrei para vocês que existem essas duas formas de sucessão ecológica. A sucessão ecológica primária é aquela que inicia em locais nunca antes habitados, né? Como uma rocha nua, por exemplo. E a sucessão secundária é aquela que ocorre em locais que já foram habitados, mas que por algum motivo foi devastado por queimadas, desmatamento. Então a questão aí ele quer saber sobre a sucessão ecológica primária. A letra A diz: tem início em áreas desabitadas, como as dunas. Pronto, questãozinha aí já deu como resposta a primeira alternativa, pessoal. Isso é verdadeiro. O que ele está falando na letra A. E na letra B, qual é o erro dessa letra B? Ocorre após a derrubada de florestas, aí seria sucessão ecológica secundária, a questão que é a primária. Letra C, as mudanças no ambiente são muito rápidas. Na sucessão ecológica primária, pessoal, as mudanças elas são lentas, é um processo gradualzinho. Letra D, os organismos que já encontram condições favoráveis para o seu estabelecimento. Nada disso, é muito difícil para os organismos iniciarem essa sucessão ecológica. E a letra E, os organismos não modificam o ambiente. Os indivíduos acabam modificando o ambiente com a transformação e substituição de ecossistemas. A questão 2 diz o seguinte: a comunidade clímax constitui a etapa final de uma sucessão ecológica. Considera-se que a comunidade chegou ao clímax quando? Então vamos entender, pessoal. Lembra que quando eu expliquei a sucessão ecológica, a gente viu as características da comunidade clímax, que é o estágio final da sucessão. Nessa comunidade clímax, o ecossistema ele está estável, ele está equilibrado. E outra coisa que acontece nesse clímax é que a produção é basicamente igual ao consumo, pessoal. Como é uma floresta adulta, né? Ela exige muito. Então, o produto da fotossíntese, a produção primária bruta, ela quase que se iguala ao consumo. E aí a letra A diz o seguinte: as teias alimentares menos complexas são substituídas por cadeias alimentares. Isso está invertido, pessoal. São as cadeias alimentares que são substituídas pelas teias alimentares que são mais complexas. A letra B. A produção primária bruta é igual ao consumo. E aí tem a resposta. Isso é verdadeiro. O produto da fotossíntese acaba se igualando ao consumo. A letra C. Cessam a competição interespecífica, pelo contrário, essa competição entre indivíduos de espécie diferente se intensifica. A letra D. A produção primária líquida é alta. Isso também é falso, porque essa produção primária líquida é o resultante aí da fotossíntese. E a gente viu que acaba se igualando ao consumo.
Sucessão ecológica é o fenômeno em que ocorre alteração da estrutura de uma comunidade, resultando em um clímax. O processo inicia com uma comunidade pioneira e se desenvolve-se ao longo do tempo, em fases intermediárias, as séries, até alcançar a comunidade clímax. Pelo padrão de desenvolvimento, há dois tipos de sucessão, a primária e a secundária. E aí a gente tem uma imagenzinha dessa sucessão, que a gente já conhece, já está acostumado a ver essa imagenzinha nas nossas videoaulas. A imagem anterior ilustra de modo simplificado as etapas de uma sucessão ecológica primária ao longo da qual ocorre. Novamente, uma questão sobre sucessão ecológica primária, pessoal. A letra A diz que ocorre aumento da biomassa e menor diversificação das espécies. A gente sabe que nessa sucessão ecológica primária, a quantidade de espécies vai se diversificando. Aumento da biomassa e menor diversificação de espécies está incorreto, porque a quantidade de espécies ela vai aumentando. A letra B, aumento da biomassa e da complexidade das teias alimentares. Pronto, aí nós temos a resposta, pessoal. Nessa sucessão ecológica primária, acaba tendo esse aumento da biomassa, né? E a complexidade das teias alimentares. Mas a letrinha C, o que tem de errado nela? Redução da biomassa e aumento da produtividade primária bruta. Redução da biomassa. A biomassa acaba aumentando. Letra D, redução da biomassa, você já elimina. Letra E, você já elimina pela redução da biomassa. Já dava para eliminar, pessoal, as letras C, D e E, que a gente sabe que a biomassa ela tende a aumentar. A questão 4 diz o seguinte: o que acontece quando uma comunidade se torna estável, atingindo o estágio máximo clímax? Olha lá, na sucessão ecológica, das alternativas que são apresentadas aí, o que acontece nesse estágio de clímax? A letra A diz: aumento o número de mutações que podem ocorrer nas espécies. Prestar atenção, pessoal, que as mutações são ao acaso, então não estão relacionadas com a sucessão ecológica. Letra B, diminui a transmissão dos caracteres adquiridos entre as espécies. Se fosse fazer uma relação, aumentaria essa transmissão de caracteres, uma vez que nós temos uma complexa rede de inter-relações entre os seres vivos. Então, a letra B também está falsa. A letra C, aumentam os efeitos causados pela seleção natural nas espécies. Nesse caso, faria era diminuir, pessoal, porque a gente sabe que a seleção natural é o meio pelo qual a natureza seleciona os indivíduos mais aptos. E na comunidade clímax, como ela está estável, significa que nós temos uma estabilidade de espécies. A letrinha D, diminuem as modificações evolutivas nas diferentes espécies. Isso sim é verdadeiro, pessoal. Porque como a comunidade ela está estável, ela está equilibrada, não tem mais essa questão de modificações. Ali já está parado no que é para ser. Vai ter só uma continuidade dessa comunidade. E a letrinha E aumenta a variabilidade genética das espécies. Novamente, não tem essas modificações. Tudo está em equilíbrio. A questão 5 diz o seguinte: vários eventos caracterizam a evolução de uma comunidade biológica durante a sucessão ecológica. Assinale a alternativa que contém o conjunto correto desses eventos. Então a questão quer saber o que acontece, né, nessa sucessão ecológica. A letra A diz: modificações no microclima de uma comunidade em sucessão causa diminuição da diversidade biológica. Opa, isso está errado, pessoal. Causa aumento na diversidade biológica. Letrinha A está falsa. Letra B. O aumento da diversidade biológica de uma comunidade em sucessão leva ao aumento da biomassa. E à medida que as novas comunidades se sucedem, ocorrem modificações no microclima.
o aumento da diversidade biológica. Isso parece correto, pessoal. Porque se eu aumento a diversidade biológica, eu vou aumentar a biomassa. Deixa essa letrinha aí por enquanto e vamos analisar as outras. A letra C diz o seguinte: o aumento da biomassa da comunidade em sucessão leva ao aumento da diversidade biológica. Está incorreto, é o contrário. É o aumento da diversidade que aumenta a biomassa. Letra D, o aumento da diversidade biológica causa modificações do microclima de uma comunidade em sucessão, o que determina a diminuição da sua biomassa. Opa, está errado. Causa aumento da biomassa. E a letrinha E, a estabilização do microclima e da biomassa determina o aumento da diversidade biológica de uma comunidade. Nada disso. Essa estabilização não aumentaria a biomassa. Então, aí, a resposta era a letrinha B mesmo, pessoal. A diversidade biológica, o aumento da diversidade biológica aumenta a biomassa na sucessão ecológica. A questão 6 analise a figura. A figura mostra o processo de ocupação do solo em uma área dos Pampas Gaúchos. Considerando a sucessão ecológica, é correto afirmar que. Então, aí, observe, né, essa imagenzinha que nós temos, o tempo e o que está acontecendo em cada fase aí. A letra A, na fase 2, temos a sucessão ecológica secundária, uma vez que na 1 teve início a sucessão. Essa letra A não tem como você colocar ela como verdadeira, pessoal, porque você vê lá na fase 1, você não tem praticamente nada. E para ter uma sucessão secundária, teria que ter existido alguma coisa destruída para ter a sucessão. A letrinha B, ocorre maior competição na fase 3 que na fase 4, uma vez que capins e líquens habitam a mesma área. Dê uma olhada, pessoal. A fase 4 ela é mais evoluída. Nesse caso, a competição vai ocorrer mais na fase 4 e não na 3. A letrinha C, após as fases apresentadas, ocorrerá um estágio seguinte, com arbustos de pequeno porte e depois o clímax, com árvores. Não em todas as fases, pessoal. Essa sucessão de arbustos por árvore de grande porte é lá na fase intermediáriazinha, na série, e não em todas as fases, como a letrinha C está colocando. Letra D, depois do estabelecimento da fase 4, surgirão os primeiros animais, dando início à sucessão ecológica. Os primeiros animais, pessoal, eles já surgem muito antes. Lá na comunidade série, né, na fase intermediária, já tem surgimento de animais. E a letra E diz que a comunidade atinge o clímax na fase 4, a situação em que a diversidade de organismos e a biomassa tende a se manterem constante. Isso é verdadeiro, pessoal. A questão 7. Agora, pessoal, vamos falar de biomas brasileiros. Começando aqui com a questão 7. Uma região do Cerrado possui lençol freático profundo, estação seca bem marcada, grande insolação e recorrência de incêndios naturais. 5 espécies de árvores nativas com as características apresentadas no quadro foram avaliadas quanto ao seu potencial para o uso em projeto de reflorestamento nessa região. Qual a árvore adequada para reflorestamento dessa região? Então, vamos lembrar das principais características do cerrado, né? O lençol freático no cerrado é muito profundo. As árvores, elas precisam ter raízes muito profundas para conseguirem tirar água do solo, uma vez que não é comum a frequência de chuvas. Então, aí, como o lençol freático é muito profundo, nós temos que selecionar uma espécie de planta que apresenta raiz também profunda. Então, aí você elimina todas as alternativas onde as raízes das plantas, né, têm uma baixa profundidade. Quem são elas? Eu vou eliminar a árvore 1, ó, a profundidade da raiz é baixa, a árvore 3 e a árvore 4. Então, aí, sua dúvida é na árvore 2 e na árvore 5, em relação à raiz. Agora vamos para a questão da superfície da folha. Vamos lembrar o que, pessoal? As folhas que são modificadas em espinhos é na caatinga. No cerrado, as folhas das árvores geralmente
elas têm uma camada de cera para evitar a perda de água por transpiração. Então aí, ó, entre a árvore 2 e a árvore 5, a superfície foliar da árvore 2 é coberta por cera e da árvore 5 por espinhos. Logo, a resposta aí é a alternativa que apresenta a árvore 2 e, portanto, é a letrinha B. Tá aí, letrinha B é a resposta. Entenderam, pessoal? A árvore 2 ela apresenta ceras na folha e a raiz profunda, que é a característica das árvores do cerrado. E além disso, faltou aí, né, falar do tronco retorcido que tem nas árvores do cerrado. Questãozinha 8 do Enem diz o seguinte: determinado bioma brasileiro apresenta vegetação conhecida por perder as folhas e ficar apenas com galhos esbranquiçados. Olha aí, está falando da caatinga, o bioma branco. Ele é apelidado assim, de bioma branco, porque as árvores perdem as folhas, ficando só os talos brancos. Ao passar por até 9 meses de seca, as plantas podem acumular água no caule e na raiz, além de apresentarem folhas pequenas, né, que algumas espécies assumem a forma de espinhos. Qual região fitogeográfica brasileira apresenta plantas com essa característica? E aí a gente já sabia, né, desde as primeiras definições aí do bioma, que é a caatinga. Letrinha C, caatinga. E lembrar que a caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro. Questão 7 sobre manguezais diz o seguinte: são biomas litorâneos que ocorrem ao longo da costa brasileira com vegetação característica que se desenvolve em solo lodoso, alagado e salgado. Uma planta presente nesse bioma é a Avicennia tomentosa, conhecida popularmente como siriúba. Dentre as características adaptativas dessa planta, destacam-se suas raízes, que afloram perpendicularmente ao solo, conhecida como pneumatóforos. Essa adaptação está relacionada ao maior. Então vamos entender isso, pessoal. Lembra quando eu expliquei sobre os manguezais? As raízes dos manguezais, elas saem, né, daquele lamaçal. É uma das principais características, pessoal, do manguezal, são essas raízes respiratórias. E a função dessas raízes é capturar oxigênio para a planta respirar, uma vez que naquela lama, né, não dá para fazer isso. Então aí você vai procurar nessa resposta as alternativas que vai apresentar a função da raiz respiratória, que é a captura de oxigênio. Então nós temos aí como resposta a letrinha B de biologia. Aí, letrinha B de biologia. A resposta: raízes dos manguezais são raízes respiratórias, captura de oxigênio. A questão 10 diz o seguinte, pessoal: a vegetação do cerrado é constituída por árvores esparsas, que apresentam troncos retorcidos e raízes profundas, disseminadas em meio a arbustos. As raízes dessas árvores são uma importante estratégia evolutiva, pois aumenta a taxa da fotossíntese das árvores, o que leva à produção da biomassa. Nós sabemos que raízes não estão relacionadas com a fotossíntese. A fotossíntese ocorre nas folhas. A letrinha B: melhoram a sustentação das árvores no solo que se torna arenoso nos períodos intensos de seca. O solo do cerrado já é, pessoal, arenoso ou argiloso. Então aí ele não se torna, ele já tem essa característica. A letrinha C: possibilitam a absorção de água de regiões mais profundas do solo, né, inclusive em período de seca. E aí nós temos a resposta. As raízes profundas têm como função essa absorção de água do lençol freático que é profundo no cerrado. A questão 11, que também é do Enem, diz o seguinte: o manguezal é um dos mais ricos ambientes do planeta. Possui uma grande concentração de vida, sustentada por nutrientes trazidos dos rios das folhas que caem das árvores. Por causa da quantidade de sedimentos, resto de plantas e de outro organismo, misturado à água salgada, o solo dos manguezais tem aparência de lama, mas dele resulta uma floresta exuberante, capaz de sobreviver naquele solo lodoso e salgado.
Para viverem em ambientes tão peculiares, as plantas dos manguezais apresentam adaptações tais como... Então vamos lá, quais são as principais adaptações que as plantas do manguezal apresentam? Letra A, folha substituída por espinhos. Aí é uma questão da caatinga, elimina a letra A. Letra B, folhas grossas que caem em períodos frios, a fim de reduzir a atividade metabólica. Seria a questão do cerrado. A letra C, caules modificado que armazena água, a fim de suprir as plantas em período de seca. Também é característica da caatinga. Letra D, raízes desenvolvidas que penetram profundamente no solo, isso é cerrado. E a letrinha E, raízes respiratórias, a gente acabou de ver que é a resposta correta para o manguezal. Questão 12, pessoal, diz o seguinte: a densa cobertura vegetal encontrada em florestas tropicais impede que a luminosidade chegue ao solo. Esse fato faz com que o solo tenha umidade e provoque uma proliferação de organismos decompositores, como bactérias. A floresta amazônica é um bioma brasileiro que possui tais características. Uma das consequências da proliferação desses micro-organismos no solo é... Então aqui já lembrando, pessoal, é uma das principais características das florestas tropicais essa decomposição rápida, porque o solo úmido acaba favorecendo a proliferação de fungos e bactérias e aí vai ter uma decomposição muito rápida. A consequência disso é um solo pobre em nutrientes. A floresta amazônica apresenta esse solo pobre em nutrientes devido à rápida decomposição. Na verdade, a riqueza da floresta amazônica em relação à adubação está naquela folha, na quantidade de folha, o humo que cai das folhas vai fazendo aquele adubação do solo. A letra A diz: uma rápida degradação da matéria orgânica, ocasionando uma baixa disponibilidade de nutrientes para o solo. Pronto. E aí nós temos já a resposta da questão. Letrinha A. A questão da decomposição rápida acaba favorecendo poucos nutrientes para o solo. A questão 13 diz o seguinte: você vai relacionar essa coluna da esquerda que tem 1 para a Amazônia e 2 para Cerrado com alternativas em branco aí. Então o primeiro parênteses diz o seguinte: vegetação arbórea esparsa, com raízes profundas. É uma questão de quê, pessoal? Do cerrado. E tem 2, aí você vai colocar esse primeiro parêntese. Segundo parêntese, árvores e arbusto com cascas grossas. Também é cerrado, item 2, vai colocar aí. O 3, vegetação arbórea densa, disposta em diferentes estratos. Isso é floresta amazônica. Lembra quando eu expliquei o bioma floresta amazônica? Ela tem aquela estratificação, as árvores em alturas diferentes. Então, aí nós já temos 2, 2, 1. E o quarto parênteses diz: predomínio de gramíneas recobrindo o solo, é cerrado isso aí, pessoal. 2. Árvores altas com raízes tabulares. Raízes tabulares é da Amazônia. Então, nós temos aí o que? 2, 2, 1, 2, 1. Qual é a respostazinha aí? A resposta é a letrinha E. É isso, pessoal? Então, pessoal, nossa aulinha de hoje termina aqui. Prestar atenção nessa revisão, procure questões também na internet, no livro de vocês, sobre sucessão ecológica e biomas, que esse é o conteúdo dessa avaliação de abril para vocês, beleza? Valeu, até a próxima!